Bem, nós vamos conversar agora com o diretor-geral do Detran no Pará, Marcelo Guedes. Doutor Marcelo, é um prazer poder conversar neste momento. Eu que agradeço, Mauro, estamos à disposição. Bem, os efeitos da pandemia, eu sei que deve ter diminuído a arrecadação do Detran, porque não tem carro circulando, aí não tem multa nas estradas ou coisa parecida. Os serviços já voltaram normalmente? Retorno dia 8, né, segunda-feira. Acaba que muito se fala apenas dessa arrecadação de infrações, que não para, a fiscalização de trânsito permanece, mas o Detran é um grande prestador de serviços presencial, né? Balcão de atendimento, vistoria veicular. Isso tudo estava parado, o que ocasionou uma queda de arrecadação de algo em torno de 65% de queda. E isso impactou drasticamente. Não chegou a faltar salário, os servidores receberam, mas realmente impacta porque o Detran é um grande prestador de serviços em termos de infraestrutura, E rodoviária o também. Detran anda com as pernas próprias, né? Não recebe nenhum subsídio do cofre do Estado. Não. Vive com a sua arrecadação própria. Pelo contrário, até ajuda as E estradas, como você falou, né? exato. Ainda consegue contribuir aí através de termos de cooperação com outros órgãos da segurança pública e a infraestrutura rodoviária, com a Secretaria de Transporte. Bem, agora está chegando aí o Portal Cidadão. Explique para nós o que vem a ser o Portal Cidadão. Mauro, o Portal Cidadão era um anseio antigo da população, que sempre já estava aí cansada, amarrada a uma estrutura bem antiga, de atendimentos presenciais que já podiam ser feitos remotamente pelos seus computadores, né? Quer dizer que nós não Celular, vamos mais depender daquele despachante que resolve lá a coisa em cima da hora, a gente não vai mais depender disso. algumas coisas ainda assim, né? Mas até mesmo para os despachantes profissionais, nós desenvolvemos agora um sistema em que ele vai peticionar os seus processos por meio de certificado digital, como já ocorre no Poder Judiciário. Então, o despachante, nós estamos botando o despachante agora por dentro para ele deixar de ficar aqui pela porta do Detran, ele vai trabalhar do seu escritório, peticionando eletronicamente processos de veículos, por meio de procuração. Então, até mesmo esses processos nós desenvolvemos agora por meio de certificado digital que ele faça remotamente. E a gente vai poder verificar, por exemplo, a nossa pontuação, a questão de multas que nós estejamos devendo, ou coisa parecida, tudo online. A consulta já existe, né, da pontuação online, já existe no site. Nós desenvolvemos agora também o sistema de protocolo de peticionamento de recursos contra infrações de trânsito, né? Também saímos de uma estrutura de processos de recursos físico, papel. Já temos aí mais de 500 processos já protocolados com o órgão parado, né? Tem sido um sucesso, as pessoas já estão, e com isso agiliza a análise do processo, dá mais transparência em relação a decisões. Antigamente as pessoas tinham seus recursos indeferidos e nem sabiam, né? Então, com isso, a pessoa, se o processo baixa em diligência, a pessoa já recebe uma notificação, pode complementar alguma notificação. Então, dá mais agilidade, dá mais transparência e segurança também. Fica muito mais fácil de recorrer, né? Agora, tudo online assim, também a pontuação vai correr rápido, as carteiras podem ser caçadas rapidamente, né? Na verdade, isso acaba a nossa precariedade estrutural, né, em termos de processo físico, permitia até alguns abusos em relação a isso, porque
efeitos suspensivos eram concedidos por conta disso, e o processo delongava aí fora do controle e acabava que o processo não era julgado, punições, quando tem que ocorrer, ocorrem. E aí é uma decorrência natural dessa agilidade que não estávamos acostumados, né? A população não estava acostumada. Como é que ficou aí a terceirização dos serviços do Detran? Tem agora a questão da fiscalização veicular, né, que está toda terceirizada. Vem mais coisas aí para ser terceirizada? A vistoria veicular, ela pode ser credenciada para empresas para duas vistorias específicas, que é a transferência de propriedade e a mudança de jurisdição. É a pessoa que vende para outro ou o carro que vem de outro estado para entrar aqui. Outras tantas permanecem exclusividade do Detran, não pode terceirizar. Então, obrigatoriamente, permanecem as duas estruturas, certo? Essa terceirização foi uma quebra de paradigma, até que envolveu um certo atrito. A gente entende que a estrutura própria, em termos de demanda, de frota, já estava exaustivamente saturada, né? Não tinha mais como você ver que de 2010 para 2020 a frota dobrou do estado. Dobrou. Então chegamos aí Atual. em 2010 era 1 milhão, agora estamos com 2 milhões e 100. Então, para um polo apenas de vistoria, que é a do Detran, a gente já estava convivendo aí há alguns anos com uma fila aqui na lateral, entrando no mangueirão, que causava transtorno, a população estava extremamente infeliz e mal atendida. Já estamos hoje com 6 empresas. E quantas serão Belém, no total? Por exemplo, em Belém, quantas serão no total? É um credenciamento, eu diria a você, que tem mercado para umas 10 conviverem aí sem nenhuma estar defasada economicamente e podendo trabalhar bem. Agora, já estamos também com empresas credenciadas no interior. Já temos Paragominas, Castanhal, Marabá, já temos outros pedidos de credenciamento para Capanema, Altamira, Santarém, Parauapebas, os polos principais aí, que com certeza tem demanda e a estrutura própria do Detran já estava saturada. Alguma alteração com referência à autoescola, doutor Marcelo? Não, autoescola, agora no momento de pandemia, houve Sim, um um freio. avanço tecnológico. Oi? Houve um freio no serviço dela, né? Houve um freio, mas agora na nossa necessidade de reabertura, precisamos adequar alguns sistemas. Um deles era a sala de aula presencial da autoescola, da aula de legislação. Então, havia uma proibição a nível nacional do CONTRAN de sistema de videoconferência, por exemplo, essa nossa conversa aqui. Então, historicamente se proibiu. E agora houve essa permissão, um avanço também do CONTRAN de permitir. Então, também aqui no Estado do Pará, já estamos com as autoescolas as aulas de legislação sendo realizadas por meio remoto, né, com identificação facial. Então, a pessoa que está aqui assistindo a aula em videoconferência não chega a ser uma aula gravada, uma aula ao vivo conectada, como se fosse uma sala de aula presencial. Sim, é uma educação à distância. Permite que haja a biometria facial. Então, o sistema
identifica que a pessoa que está assistindo à aula é realmente aquele aluno candidato no processo de habilitação. Como é que está o nível do uso da placa do Mercosul no Pará? Mauro, nós atingimos agora 35 mil placas Mercosul, né, já emplacadas, veículos emplacados. Por enquanto, só veículos novos, né? Não. Em 31 de janeiro, nós iniciamos o processo de placa Mercosul. 31 de janeiro. Àquela altura, entraram os veículos novos, mudança de característica, né, o carro táxi que vira particular ou particular que vira táxi, obrigatoriamente Mercosul. O carro que vem de outro estado, quando ele entrou aqui, Mercosul. E os opcionais. Quem quiser, troca. Quando foi dia 20 de março, 19 de março, que foi uma sexta-feira, foi o nosso último dia de atendimento e paralisamos por conta da pandemia. A partir daí, iniciamos apenas 0 quilômetro. O 0 quilômetro não parou. Nesse tempo de pandemia, o nosso atendimento em licenciamento de veículos 0 quilômetro ficou sendo feito remotamente, com os servidores em home office, recebendo os documentos eletronicamente após o registro na cefa da nota fiscal e realizamos o emplacamento normalmente. Então, de 31 de janeiro para cá, nós temos o que foi feito antes da paralisação e o depois da paralisação. E agora vai voltar, né? Quem quiser vai voltar, quem quiser trocar muda. Então atingimos 35 mil emplacamentos. Eu diria que até mais foi feito com o órgão parado, né? Com os servidores trabalhando em home office do que antes. Parou dia 23 de março. Em nível de exame médico, alguma alteração? Exame médico retorna também, com várias restrições, né? Números de atendimentos nas clínicas médicas reduz bastante para haver ali um espaçamento entre uma consulta e outra. Um avanço que nós fizemos foi no processo de renovação de CNH, não há mais, por enquanto, a necessidade, a obrigatoriedade de renovação de coleta biométrica. Nós estamos reaproveitando a coleta biométrica já existente no banco de dados. E aí, quem quiser renovar a CNH, basta ir à clínica médica, né, através da agenda, fazendo o agendamento, todo o protocolo de segurança. Só pode adentrar a clínica médica com máscaras, todo o sistema lá interno de proteção, limpeza, será feito que nós estabelecemos o padrão por parte das clínicas. Então, também para evitar aglomeração no interior de atendimento do órgão e de todo Ciretrans, né, de interior, nós desobrigamos a renovação da coleta biométrica e basta que as pessoas se dirijam diretamente à clínica. Até barateia o processo, porque antes a pessoa barateia, moderniza. E a taxa da clínica. Agora basta a pessoa pagar a taxa da clínica. Quer dizer que pós-pandemia o Detran chega muito mais tecnológico, muito mais moderno, com serviços em cima do lance. Mais descentralizado, que é o caso das vistorias, mais tecnológico em termos de peticionamento de processos, a exemplo dos despachantes e dos recursos de prazos de multas, mais leve também em termos de a pressão diminui muito, né? Aquela ideia que se tem de Detran, de muita gente, de congestionamento, isso vai ter que diminuir naturalmente. Exato. Estamos fazendo um sistema de drive-thru, né, de entrega de documentos no estacionamento do Detran. Já estamos com essa estrutura montada, um container refrigerado,
algumas tendas também no estacionamento para quem quiser receber documentos que eventualmente os Correios não tenham encontrado o endereço. Esse será por agendamento também, né? Terá a lista dos documentos a serem entregues, também isso no drive-thru. E a carteira digital, doutor Marcelo? A carteira digital? A CNH digital já está em operação. Né? Quem não tiver o QR Code na sua CNH física, pode tirar uma segunda via que já vem com o QR Code e pode ler, né, no aplicativo da CNH digital. Estamos, se não finalizar até o final dessa semana, na próxima semana estaremos lançando o CRLV digital, que é o documento de licenciamento anual do veículo, em que as pessoas também não precisam mais esperar aquele documento papel moeda, verdinho. As pessoas já vão poder imprimir o seu CRLV na impressora de casa, e aí a aferição de segurança deixa de ser o papel moeda verdinho e passa a ser um QR Code, né? E também mais uma facilidade que as pessoas não precisarão mais esperar o seu documento de licenciamento e imprimem quantos quiser. Pô, que bom. Parabéns, Marcelo Guedes, por essa modernidade no nosso Detran. Muito obrigado por essa entrevista e boa sorte. Eu que agradeço, Mauro. Entramos agora numa era de transformação digital, finalmente proporcionando todos esses serviços à população, e ainda virá mais, se Deus quiser. Boa sorte e muito obrigado, hein? Eu que agradeço. Grande abraço. Vamos conversar agora com o doutor Flávio Freire, ele é especialista em medicina do esporte. Doutor Flávio, é um prazer poder conversar com o senhor nesse momento. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Honra é minha fazer parte aí dos seletos convidados do programa Argumento. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para ajudar no que for preciso. Obrigado. Bem, uma especialidade muito nova e algo que agora a gente, parado na pandemia, começamos a pensar um pouquinho. Como é que vai ser essa volta? Qual é a sua sugestão? Mauro, você foi bem objetivo, né? Isso tem que ser muito bem planejado. A gente sabe da importância da atividade física, tanto do ponto de vista mental, né, como do ponto de vista corpo para as pessoas. Mas, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter segurança. E, para isso, tanto do ponto de vista ao ar livre como nos ambientes fechados, a gente tem que ter um planejamento para isso, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte e Exercício e a Sociedade Paraense também trabalham em cima dessa tese. A gente até apoia as pessoas a fazerem atividade ao ar livre, mesmo a prioridade sendo em casa. Mas, devido ao lado mental, o lado do estresse, as pessoas estarem confinadas durante tanto tempo, a gente até apoia a atividade física ao ar livre, desde que você respeite o distanciamento de pelo menos 1 metro, 1,5 metro entre uma pessoa e outra, prioridade de ir sozinho, né, aos parques, às ruas, escolher horários em que você tem um fluxo menor, né, de trânsito de pessoas, né, e tomar sempre cuidado, tanto na ida quanto na volta, de higiene, né, superfícies que possam estar contaminadas, botão de elevador, maçaneta de carro, corrimão de escadas, enfim, isso tudo requer cuidados. Em relação à academia, a gente ainda não tem uma previsão, né? Justamente pela dificuldade de distanciamento, né? E também dessas medidas através das superfícies. Sim, muitos equipamentos. Agora, me diga uma coisa, tá bom, fazer exercício, fazer esporte ao ar livre. E o uso da máscara não atrapalha? Por exemplo, em mim eu sinto um incômodo muito grande para respirar. A máscara, primeiro, a gente tem que ter em mente que a gente tem que respeitar os decretos governamentais. Isso aí está acima de qualquer sociedade médica, por exemplo, inclusive a de medicina do esporte e exercício. E aqui na nossa região, como em vários outros estados, é obrigatório o uso de máscara. Então, foi bom você tocar nesse assunto. Se você quiser fazer atividades ao ar livre, é obrigatório o uso de máscara. Vamos lá. Não existe nenhum estudo, né, hoje que mostre algum prejuízo para quem usa máscara, do ponto de vista da saúde. É uma dúvida que o pessoal volta e meia vem perguntar, vem tirar aqui comigo.
Flávio, eu elimino o gás carbônico durante a atividade física. Com a máscara, eu vou acabar inalando aquele gás carbônico que eu estou eliminando naquele momento. Tem algum problema? A nível de saúde, não. Porém, a máscara, ela acaba tendo desconforto, como você mesmo relatou. É muito complicado você correr com a máscara cobrindo ali toda a face, ali praticamente, e ela escorrega, ela sai do lugar, Você enfim. fica muito mais ofegante, diminui sua capacidade pulmonar. Aí você está entrando no que a gente chama de performance. Aí realmente a gente vai ver que a máscara ela vai acabar influenciando. Você não consegue se concentrar na sua atividade. Tá? Mas, infelizmente, a gente está passando por essa situação. O que vale a pena a gente ressaltar, Paulo, quando a máscara estiver umedecida, ela perde a finalidade filtrativa. E aí não tem jeito, aí você tem que trocar. Então, a gente orienta, né, quando for praticar atividade física, sempre levar uma outra máscara para você poder trocar quando ela estiver umedecida, tá bom? Em relação ao material, a gente não aconselha a máscara cirúrgica, aquela descartável, ela umedece muito fácil. Máscara de pano é o que mais utilizado, mas compensação, como geralmente elas são forradas, ela acaba tendo desconforto maior. Então, a gente orienta quem for fazer atividade a fazer uso da máscara de poliéster. A gente já viu algumas no mercado aí que tem um conforto melhor, digamos assim. Mas, até, segundo normas, até decretos, não tem jeito, a gente tem que correr de máscara. E como vai ser os esportes coletivos? Como vai ser um basquete, o próprio futebol, aquela pelada de final de semana? Mauro, é uma situação... ainda não existe nenhum protocolo definitivo em relação às atividades coletivas, né? A gente observa na Europa, por exemplo, na Alemanha, já voltou o campeonato alemão com uma série de restrições, série de normas, tem que ser Os estudado. jogadores estão de máscara, não, né? Quem fica no banco, fica de máscara, né? Os que estão jogando, não. Todos, inclusive treinador, ali tem que ficar de máscara. O problema maior, Mauro, nessa situação é que a gente não tem o hábito, aqui a gente não tem como testar todo mundo, né? Fazer os testes sorológicos. Então, tem muito paciente que tem o poder de contaminação que se encontra assintomático. E esse é o risco. Então, eu estou bem de saúde, ok, só que eu não tenho como, empiricamente, dizer que você não tem o poder de infectar alguém. E a gente sabe que, por exemplo, vamos colocar aqui o futebol, que é nossa referência aqui por ser o esporte mais disputado aqui no nosso país, no mundo. A gente tem não só os atletas, mas a gente tem os membros da comissão técnica, nós temos outros funcionários ali do estádio, nós temos ali a imprensa, né, os membros da imprensa. Então, envolve uma série, né, de colaboradores para aquele evento ali, naquele momento. Então, para você ter uma ideia, o UFC também voltou às atividades sem público, né? Mas o UFC, ele em média, Mauro, em média, são 1.200 testes por evento, né? E aí você tem um custo muito elevado disso. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente vai ter em relação a campeonatos estaduais, por exemplo, que eu, particularmente, eu não vejo mais viabilidade nesses campeonatos estaduais em 2020. Até porque você tem um tempo de preparação que foi perdido, né? A temporada até agora, junho, praticamente foi perdida. Então, você vai demorar um tempo para poder fazer uma transição para voltar a competir. E aí vai entrar a situação do calendário. A gente já está em junho, aí vem julho, agosto. Então, a minha opinião pessoal é que a gente se preocupe com o segundo semestre. Infelizmente, o primeiro semestre já foi página virada, a gente não tem como mais correr atrás. Mas a dificuldade maior que eu vejo é em relação aos testes. Essa é a maior dificuldade. Doutor Flávio, na pandemia, é lógico que a gente fez um exercício aqui, outro ali, usou a tecnologia e assim por diante, mas não foi com a mesma performance do dia a dia. Nessa volta ao esporte, essa volta à academia, o senhor sugere uma avaliação médica antes? Excelente colocação, Mauro. O coronavírus ele é muito novo, então a gente ainda está aprendendo no cotidiano, né? Então a gente sabe daquelas alterações de imediato, a gente sabe daquelas alterações principalmente pulmonares, além dos sintomas gerais como febre, mal-estar, perda do olfato, perda ali do paladar. A gente sabe das lesões pulmonares que podem atingir, né, comprometer ali a capacidade pulmonar, mas a gente não sabe até onde vai possíveis sequelas dessa infecção. Então, já tem relatos, por exemplo, na literatura médica, de sequelas neurológicas, né? Já tem relatos, por exemplo, de lesões cutâneas, e a gente não sabe até onde vai, por exemplo, a nível de sequelas pulmonares. Essas lesões dos pulmões decorrente do Covid, até onde vai isso aí? A gente não tem essa afirmar. E uma preocupação que nós temos também do ponto de vista cardiológico.
Então, eu recomendo, mesmo aqueles que não tiveram sintomas ou aqueles que não foram contaminados, eu recomendo que faça uma avaliação clínica, uma avaliação cardiológica antes de retornar às atividades, mesmo que seja uma caminhada, por exemplo. E essa avaliação seria num consultório ou tem também diagnóstico por imagem ou coisa parecida? Seria uma avaliação clínica, né? Seria uma avaliação clínica com o médico, né? Fazer exame físico, fazer ali uma boa história, colher uma boa história, ter o suporte laboratorial, ver como é que está, por exemplo, função renal, função hepática, né? E ter o auxílio cardiológico também importante, um eletrocardiograma, um ecocardiograma e um teste ergométrico, de repente, se houver necessidade. Do ponto de vista imagem, por exemplo, a tomografia seria, por exemplo, um excelente método para a gente avaliar possíveis sequelas pulmonares, principalmente aquelas fibrosas que ficam depois da infecção do Covid, né? Tá. Então, isso aí principalmente para quem foi contaminado, mas o senhor também sugere para quem não tenha sido contaminado, né? Isso. Até porque não se sabe, não houve testagem, então não se sabe a situação real de todos a partir de agora. O senhor imagina... Você tem ideia? Pode falar. Perdão, você tem ideia, a gente está encontrando muitos casos, muitas tomografias que tiveram lesões pulmonares e os pacientes não tiveram sequer uma tosse. Então, a gente não sabe até onde vai a sequela, né, do Covid. Então, é importante, mesmo aqueles que não tiveram sintomas ou aqueles que não foram contaminados, fazer essa investigação. Eu sei que o senhor está ligado aí no resto do mundo, como as coisas estão reabrindo. Em nível de academia de ginástica, os hábitos que nós tínhamos e os hábitos que teremos que ter. O que é que muda? Mauro, existem alguns hábitos e costumes que vieram para ficar. Isso aí não tem como a gente discutir. Por um bom tempo, eu acredito que o uso de máscara vai ficar de uma forma, não digo definitiva, mas permanente por um bom tempo, né? Dentro da academia. Dentro da academia. E cada um com seu álcool na mão para passar em cada equipamento. Isso não só para o Covid, mas também para a gripe, para o H1N1. Então, são situações higiênicas sanitárias que vão facilitar, digamos assim, a estabilidade populacional a nível de saúde comunitária. Então, isso aí a gente vai ter que ter como consciência no dia a dia, né? Outra situação em academia que a gente vai ter que ter vai ser uma rigorosidade. Nós vamos ter que nos policiarmos em termos de higiene de superfície de equipamento, colchonete. Então, o hábito de você ter ali o álcool em spray, ali, poder passar ali naquela superfície daquele equipamento, isso vai ter que ser uma coisa permanente. A outra situação que chama atenção também é a nível de banheiros, a nível de vestiários, você tem que tomar todos esses cuidados, né? Eu, particularmente, eu acredito que a gente ter um sucesso, a gente ter um retorno mais a curto prazo, depende muito mais de hábitos e costumes e conscientização do que, propriamente dito, normas governamentais. Eu acho que esse é o maior desafio nesse momento. E corrida de rua, que geralmente há uma certa aglomeração, são grupos saindo. Corrida de rua foi uma excelente colocação, Mauro. Hoje não é recomendado nenhum tipo de atividade em grupo. Nenhum tipo de atividade em grupo, mesmo ao ar livre. Então, quem corra sozinho, ou no máximo com alguém do lado, respeitando 1 metro, 2 metros ali, a nível até de segurança, as pessoas não querem correr só. Mas a nível de grupo não pode, não deve. Tá? Pelo menos até segunda ordem, vou dizer o porquê que a gente não deve correr em grupo. Estudos mostram que você correndo, você consegue eliminar partículas que vão contaminar em até 20 metros de distância entre um corredor e outro. Isso vale também para o pessoal do ciclismo. Então, você e o pessoal da esteira na academia também, né? É complicado. Então, a recomendação que hoje a gente pode recomendar aos corredores, corra sozinho. Como eu disse, evitando um fluxo menor de pessoas em horários estratégicos, evitar sempre aquele confronto, né? Você vem na contramão ali, no contrafluxo, vem outro corredor, evite, siga pelo menos um fluxo único ali. São medidas simples e que podem ajudar bastante. Doutor Flávio Freire, muito obrigado por essa entrevista, por essas informações, boa sorte no seu trabalho. Muito obrigado, Mauro. Espero em breve a gente estar aqui conversando a nível de performance, longe dessa parte aí de infecção, de Covid, isso vai passar. Eu só peço a Deus aí que vocês tenham saúde, tá bom? Obrigado, querido. Nós todos, um abraço, até logo. Um grande abraço. Tomara que você tenha gostado dessas nossas 4 conversas, porque nós estaremos com mais 4 na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Muito obrigado pela companhia e boa noite.